Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, paz seja com todos. Nós estamos numa série de vídeos falando sobre os 21 dias de jejum da vitória. Então, meu irmão, vamos enfatizar aqui o convite, esse jejum que vai começar no dia 7 deste mês e vai até o dia 27. Então, você assista os vídeos que nós estamos instruindo você a como proceder nessa questão do jejum, tá bom? O tema de hoje nós vamos falar por que eu devo jejuar. Por que vocês acham que devem jejuar? Bom, irmãos, nós temos bastante exemplos na Bíblia, não dá para citar todos aqui, mas eu vou ser bem enfático neste vídeo, falando sobre alguns personagens bem importantes na história. Bom, o jejum da vitória que nós iremos fazer, aliás, no dia 7, tem a ver com o profeta Daniel. Depois vocês podem conferir mais lá em Daniel 10, que vai falar exatamente sobre o jejum do profeta, tá bom? E se você quiser se aprofundar mais no estudo, vai lá no canal do YouTube da igreja, que o estudo já completo está lá também, tá bom? Mas eu quero ressaltar dois personagens aqui bastante importantes. Um foi Paulo de Tarso, né, ou Saulo, como queiram, e ele esteve em jejum após um grande encontro com o Senhor. E vocês podem confirmar lá em Atos 9:9, que diz assim: esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Bom, meus irmãos, então, quando ele teve esse encontro com Cristo, Paulo jejuou e entendeu o propósito que ele tinha ali. Jesus o havia chamado para levar o evangelho aos gentios. Então, ele se preparou. Então, vejam a importância. Quando nós vamos nos preparar para algo, é importante o jejum. E o jejum, como eu havia dito em alguns vídeos anteriores, jejum é a fome de Deus, é você alimentar o seu espírito. E sabemos muito bem que Paulo foi alimentado espiritualmente e levou o evangelho aos gentios. E com isso ele escreveu 13 cartas, as quais nós estamos estudando uma, que é a carta aos Colossenses. Depois você pode conferir lá. E o outro personagem, evidentemente, é Jesus. Jesus não tem como nós não deixarmos de citar. Jesus não precisava jejuar, meus irmãos, porque ele é o próprio Deus e ele é o próprio Espírito Santo, mas como atitude humana, Jesus nos ensina a jejuar. E se você for lá em Mateus, capítulo 4, também tem essas menções em Marcos e Lucas, mas eu gosto de ler essa versão de Mateus. Mateus 4 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha só que interessante. Então Jesus teve fome sim, meus irmãos, porque ele era um homem. E aí, chegando ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, vocês sabem que Jesus foi tentado 3 vezes. E em todas as vezes, Jesus estava preparado porque ele havia jejuado. Olha só a importância, meus irmãos, do jejum. O jejum é uma preparação. Deus nos deu essas ferramentas para que possamos usar contra o inimigo, porque Jesus aqui não foi numa luta física, ele foi numa luta espiritual, e ele usou versículos bíblicos dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Ele venceu o inimigo com a palavra. É assim que nós devemos fazer, vencer o inimigo com a palavra, com a sabedoria. Então, esses vídeos estão sendo feitos para justamente termos sabedoria de como tratarmos a questão do jejum, que é uma ferramenta importante que Deus nos deu. Amém? Está gostando do vídeo? Depois escreve lá pra gente. Deus abençoe e fique com Deus.